Vem comigo, nação rubro-negra, que é o Douglas do canal Poderoso Flamengo. A imprensa começa a falar sobre o Flamengo de Tite. O Flamengo acabou de vencer o jogo contra o Vasco, 1-0, gol de Gerson, e a imprensa já começa a comentar sobre a evolução do time do Flamengo diante aí do comando técnico de Agenor Bach, o Tite. Vamos a recorte aí ao crédito à ESPN, mas antes, gostaria que você se inscrevesse no canal, desse seu like, vai fortalecer demais o canal e juntos formaremos uma grande família. Mas eu senti um Flamengo até mais competitivo sem a bola. Então acho que é um time que parece estar dando uma resposta, ainda que seja muito cedo, para a gente fazer uma análise com mais propriedade em relação ao seu novo treinador. Os números, então, o Donan tinha destacado alguns, mas Djalma, olha só como o Vasco leva vantagem em quase todos esses indicadores, né? Na posse de bola, nos passes certos, nas ações na área do rival, aí o número é bem equilibrado, mas com vantagem para o vascaíno. Ainda chutes e chutes certos, como o Donan falou, 17 finalizações do Vasco contra 10 do Flamengo. Aí no percentual, claro, de chutes certos, o Flamengo teve vantagem. E em cruzamentos, 32 cruzamentos contra 16, então muito buscando o Verratti. Bom, a gente vê que é exatamente no critério que o Flamengo leva vantagem. Aí é o que decide o jogo, que é a eficiência. Foi isso, a gente pode resumir assim, foi por causa da eficiência que o Flamengo conseguiu vencer o jogo, Djalminha? Sem dúvida alguma, Bruno, porque a oportunidade, vamos dizer assim, mais clara, né, que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu converter, o Gerson deu sorte também, que a bola desvia na zaga. Eu acho que até o Léo Jardim pegaria essa bola se ela não tivesse tido desvio, e do outro lado foi o contrário, né? O Vasco teve essa oportunidade, quando não finalizou equivocadamente, estava o Rossi ali que foi bem, e o clássico basicamente isso, um jogo muito equilibrado. Os números dizem mais ou menos o que foi o jogo, né? O Vasco aí com uma superioridade, mas não transformada em chance clara de gol, né? Muito à base desses cruzamentos, porque tem esse jogador que é perigosíssimo na área, que é o Veguete. Mas eu acho que o Flamengo foi isso, soube aproveitar a oportunidade que teve e matou o jogo. E um jogo, como eu falei antes, esse jogo poderia sair empatado tranquilamente, que eu acho que até seria o resultado mais justo, mas o Flamengo foi merecedor porque converteu a oportunidade que teve. Dá pra falar que foi injusta a vitória? Injusto é que, assim, eu sou da teoria, assim, que injusto eu falar geralmente quando tem algum erro de arbitragem. Sim. Que determina, assim. O Vasco teve as oportunidades. Mas também dentro não foi essa superioridade toda do Vasco. Não, acho que não. Foi bem equilibrado, assim. É que, assim, não seria nenhum absurdo se fosse 1-0 pro Vasco, o jogo pela quantidade de oportunidades. Mas, assim, é como o Djalminha falou, da eficiência do time. Então, sincero, eu não consigo enxergar um placar injusto nesse 1-0, apesar de ser muito doloroso pro torcedor do Vasco, porque ele tinha elementos para ver dentro da atuação, da questão coletiva, como o time foi equilibrado, poderia ter saído com algo melhor. Assim, falar em injustiça é complicado porque o Flamengo foi eficiente, teve a qualidade do Gerson ali chegando, né, a qualidade do Gabigol para pegar esse tapa na frente, é uma característica dele, né, para atacar as costas da defesa. E teve essa oportunidade voltando da rede. Assim é o futebol, assim é o jogo. O que dá para o torcedor do Vasco enxergar dentro de campo é um time organizado, um time estruturado, um time que evoluiu. Óbvio que na situação do Vasco, que está na zona do rebaixamento, o time precisa pontuar. Jogar bem vai deixar o Vasco mais próximo de vitórias, como, por exemplo, venceu o Fortaleza no meio de semana com mérito. É um rendimento que deixa o torcedor esperançoso ainda em uma permanência para a Série A. Porque em algumas oportunidades, dentro do jogo, o Vasco foi superior, criou mais, fez o Rossi trabalhar, o Rossi sendo o melhor em campo para mim hoje no Maracanã. Mas o Flamengo foi o time eficiente dentro do Maracanã, porque foi lá e botou a bola dentro da rede, né? Teve mais qualidade para isso também. Acho que também que teve um peso grande, que é a questão do elenco, né? Isso é muito evidente. Isso é muito evidente, porque no segundo tempo entra um Gabigol, lá, como é que ele faz muito bem nessa jogada, né, esse facão, né, para receber essa bola em profundidade, e o Vasco não tinha alguns jogadores importantes, o Rossi de fora, era um cara importante para essa rotação de elenco. O Marlon Gomes também, um cara que faz falta dentro desse setor de meio campo do Ramon Dias. O Cebolinha veio do banco de reservas. As três primeiras mudanças são o Gabigol, o Luiz Araújo e o Cebolinha. E tem o Everton Ribeiro também. Isso, e ainda entra o Everton Ribeiro. Você tem um peso muito grande que, quando o Tite olha para o banco, ele tem mais qualidade para rodar.
e tem mais qualidade para definir jogos. Essa eficiência também tem uma relação com a qualidade do elenco do Flamengo. Então, mas vocês esperavam que o Flamengo vencesse com mais tranquilidade o jogo? Eu tinha expectativa de um Flamengo favorito, ainda mais depois da chegada do Tite. Já dá para ver um impacto, dá para ver um time mais bem distribuído, mais organizado, mais competitivo sem a bola. Acho que essa postura modificou, a gente viu um Flamengo muito passivo anteriormente. E a gente vê também algumas mexidas dele, né? De posicionamento, puxando o Gerson pro lado direito. Ele faz até o gol pelo lado esquerdo. Mas no Mineirão, né, o Flamengo não tinha começado bem, por exemplo, contra o Cruzeiro com o Gerson ali pelo lado esquerdo. Ele puxa para a direita, o Everton Ribeiro vindo por dentro e o Flamengo começa a ganhar um pouco mais de corpo. Então, hoje, o Flamengo era favorito antes do confronto, mas eu já esperava um jogo muito equilibrado por tudo que o Vasco tem jogado. O Vasco tem uma campanha de parte... Por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte de cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Faz uma comparação de como foi no primeiro turno aquele 4-1 do Flamengo, né, em cima do Vasco, e como foi o jogo de hoje. O Vasco evoluiu muito desde então. A gente está falando de alguns meses, mas é uma equipe que mesmo com resultado negativo mostrou hoje a organização e mostrou que tem condições sim de permanecer na Série A. Ô, Djalminha, jogando da maneira que jogou hoje, você acha que o Vasco ele não vai cair? Ele mostrou hoje, apesar de ter entrado na zona do rebaixamento, certo, nessa rodada, apesar disso, o torcedor ele tem uma perspectiva boa, apesar da tabela não dizer isso? Ô Bruno, garantir que se o Vasco vai cair ou não é muito difícil, mas assim, o jogo em si eu já esperava esse equilíbrio, porque o Ramon Dias vem resumindo e vem falando todos os jogos muito bem. Essa equipe do Vasco hoje, ela compete com qualquer equipe do brasileiro de igual para igual. Ela faz um jogo igual, ela consegue isso. É uma equipe forte fisicamente, competitiva, e que se tiver um momento, uma sorte na finalização, finalizar melhor, ela consegue vencer. Já teve exemplos disso, de fazer um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, mesmo não conseguindo o resultado. Um jogo hoje de igual para igual contra o Flamengo. Então, assim, o torcedor vascaíno, vendo essas atuações, ele pode estar esperançoso que esse time do Vasco ele vai lutar até o final e quando ele encontra alguma superioridade, ele está conseguindo vencer. Lógico que nós temos que reconhecer que ele enfrentou hoje o que hoje é o segundo colocado do campeonato. A gente tem que reconhecer, apesar de ser um clássico, a diferença técnica de um adversário com outro. E o Vasco enfrenta de igual para igual. Então acho que o Vasco, pelo que vem jogando, o torcedor pode ficar esperançoso porque tem condições de sair sim dessa zona de rebaixamento, mesmo hoje não conseguindo ao menos um empate, né, para ficar fora do rebaixamento. Mas também é verdade que por mais que exista essa boa perspectiva, né, Donk, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Pega o rival e fala, fica aí, ó, teu lugar é aí embaixo. Algo que, por exemplo, o Atlético Mineiro não fez com o Cruzeiro. Exatamente, e jogos de um equilíbrio até parecido. Assim, até no Clássico Mineiro eu tenho. No Carioca eu aponto o Vasco até como um pouco melhor na partida. No Mineiro, para mim, houve um equilíbrio muito grande ali entre as duas equipes. A questão para mim do Vasco, para mim, nitidamente, ele não tá entre os 4 piores que jogam futebol no Brasil hoje. E assim, com muita folga não tá. Só que isso não é segurança nenhuma que você vai se manter no campeonato. Você depende muitas vezes de sequência de resultados, você pode ter desfalques, como os seus concorrentes também estão jogando. Você tem uma oscilação, você tem muitos times mudando de técnico, né, nesse período. Quanto que isso pode influenciar, como influenciou positivamente no caso do Vasco. Então, por exemplo, o Corinthians é uma incógnita, também mudou de técnico recentemente. O próprio Cruzeiro também mudou de técnico recentemente. Vinha numa série muito ruim, mas daí ganha um clássico como esse. Então, assim, são muitos fatores que tornam a coisa imprevisível. Ainda mais com tantos times ali próximos na zona do campeonato. Mas que o Vasco não está entre os 4 piores níveis de atuação do futebol brasileiro. Ele não está nem perto disso daí. O Vasco está pagando um preço pelo péssimo primeiro turno que fez, né? Todos os erros da gestão, no planejamento, né? Uma pontuação muito baixa. O aproveitamento do Ramon Dias, o aproveitamento de parte de cima da tabela. Não só do Ramon, né, mas com os reforços que chegaram também, né? Você tem o Payet, que foi bem no primeiro tempo. Hoje até uma modificação do Ramon, né? Ele vindo mais por dentro, caindo mais pelo lado direito, o Peck invertendo para o lado esquerdo. Né? O Paulinho fechava em alguns momentos para ajudar o Payet também ali sem a bola. Então você já vê o Ramon tentando colocar o Payet um pouco mais confortável. O Payet teve certa dificuldade quando jogou aberto pelo lado esquerdo, porque
porque ele ficava distante do gol, ele era pouco acionado, participava pouco do jogo e tinha dificuldade sem a bola. Para ele jogar aberto, ele vai ter que acompanhar. Então seria um problema. A melhor versão que a gente viu do Paí até agora com a camisa do Vasco foi no segundo tempo contra o Fortaleza, jogando por dentro. Porque ele é mais participativo, ele está mais próximo do gol e assim pode ser mais decisivo, tanto que resolveu o jogo lá. Então a gente viu o toque de qualidade, a categoria que ele tem, principalmente ele no primeiro tempo, com algumas boas jogadas na criatividade que ele tem. Mas eu estou muito nessa linha do Donk, assim, falando sobre o Vasco, se a gente for analisar as equipes que estão brigando contra o rebaixamento, óbvio que, como o Djalma falou, não tem como a gente sacramentar e cravar, o Vasco não vai cair. Então. Quem decide isso é o campo. Mas falando de rendimento, acho que dos times que estão brigando ali, Vasco e Bahia são equipes que estão jogando mais futebol. Sim. São equipes que evoluíram muito. O Bahia com o Rogério Ceni e o Vasco com o Ramon Dias. Porque eu tô vendo aqui a tabela do Vasco, você também não tem garantia de vitória nos próximos jogos. Não. O próximo jogo é com o Inter. Daqui a pouco a gente vai falar muito do Inter, que acabou de golear o Santos por 7. É verdade que é em São Januário, a gente sabe o ambiente todo como vai ser importante. Depois ele vai jogar com o Goiás fora. Essa partida é fundamental. E o Goiás em casa tem feito pontos importantes. E depois ele joga fora de novo com o Cuiabá. Quer dizer, nessas 3 rodadas, não é, Dom? Que você não tem garantia de vitória nenhuma. Nenhuma. E se você não vence, são muitos deles confronto direto, né? Sim. O Inter ainda você também pode colocar nessa briga, embora eu acredito que não esteja. Então, assim, a garantia é 0. Tudo bem que fez 7 no Santos, mas cada partida é uma história. Não dá para se basear nesse aspecto, mas continua completamente aberto. Essa disputa é difícil, assim, você descartar ali alguém, ou colocar alguém como seguro, não, que não vai cair, ou que vai cair. Lógico, tem uma diferença muito grande América e Curitiba, mas de resto é tudo muito nivelado. Djalma, na parte de cima da tabela, a gente tem neste momento, então, o Flamengo diminuindo um pouco a vantagem do Botafogo. Nessa rodada a diferença cai, porque o Botafogo empata e o Flamengo vence. A vantagem botafoguense agora é de 9 pontos. O Flamengo é o vice-líder da competição, o Red Bull Bragantino joga logo mais contra o Fluminense. O que essa diferença de 9 pontos significa para o rubro-negro, hein, Djalminha? Pro Flamengo, eu acho que é uma diferença muito grande para o Flamengo. O Flamengo tem que se concentrar no que o Tite planejou, que é a vaga direta. Isso aí, nação rubro-negra, o que você achou sobre aí o jogo do Flamengo 1, Vasco 0? Tite acertou a mão, o time já está com a cara do Tite. Você concorda com os comentários aí da ESPN? Deixa livremente aí os seus comentários, mas não se esqueça de antes se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque junto somos mais fortes.